Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazer uma leitura dos versos que Krishna está glorificando Balarama no 10º canto do Srimad Bhagavatam, no passatempo de Dhenukasura. Então isso é para enquanto o pessoal vai entrando, tá? A gente vai ficar fazendo essa leitura aí, quando o pessoal entrar a gente começa. A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó mais eminente dos senhores, vê só como essas árvores prostram suas cabeças aos teus pés de lótus, que são adoráveis para os semideuses imortais. As árvores estão oferecendo-te seus frutos e flores para erradicar a tenebrosa ignorância que provocou seu nascimento como árvore. Ó personalidade original, Balarama, estas abelhas devem ser todas grandes sábios e elevadíssimos devotos teus, pois elas te adoram seguindo-te pelo caminho e cantando tuas glórias, que por si mesmas são um lugar sagrado para o mundo inteiro. Embora estejas disfarçado dentro desta floresta, ó pessoa imaculada, elas se recusam a abandonar a ti, que és o Senhor adorável de todas elas. Ó adorável Senhor Balarama, estes pavões estão dançando de alegria diante de ti. Estas corças estão agradando-te com olhares afetuosos, assim como fazem as gopis, e estes cucos estão honrando-te com preces védicas. Todos estes residentes da floresta são muito afortunados, e o comportamento deles para contigo, de certo, condiz com a atitude de grandes almas ao receberem outra grande alma em seu lar. Esta terra tornou-se agora muito afortunada, porque tocaste sua relva e arbustos com os teus pés, e suas árvores e trepadeiras com as tuas unhas, e porque agraciaste seus rios, montanhas, aves e animais com teus olhares misericordiosos. Mas, acima de tudo, abraçaste as jovens vaqueirinhas com teus braços, fazer almejado até pela própria deusa da fortuna. Expressando assim a sua satisfação com a bela floresta de Vrindavana e seus habitantes, o Senhor Krishna, junto com seus amigos, gostava de pastorear as vacas e outros animais nas margens do rio Jamuna, abaixo da colina de Govardhana. Hare Krishna, bom dia, feliz Balarama Purnima a todos. Então hoje é um dia muito especial e para quem chegou, a gente estava fazendo uma leitura agora de alguns versos de quando Krishna está glorificando Balarama, logo antes do passatempo ali que eles matam Dhenukasura, no canto 10 do Srimad Bhagavatam. Então hoje eu, Radha Shakti Devidasi, E eu, Brahmarshi Das. vamos falar um pouquinho sobre o aparecimento transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Shri Balarama. Então, todos sejam muito bem-vindos aqui ao Luz do Bhagavata. E, para a gente começar, a gente estruturou uma palestra, um raciocínio do início ao fim, assim, para apresentar para vocês. E o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer nessa data tão especial é o clássico, né? Quem é Balarama? E por que é importante a gente sempre começar se conscientizando de quem é essa personalidade Balarama? A gente tem essa compreensão de que raça é superior a tátua, no caso que relacionamento, humor, a interação pessoal e íntima é superior aos conceitos filosóficos. Porém, para a gente poder compreender raça, as lilas e a interação amorosa, como que essa personalidade atua, é importante que a gente entenda tátua, conceitos filosóficos por trás disso. Porque isso dá base, isso dá profundidade para quando a gente chegar nas lilas, a gente consiga sentir gosto por elas.
a gente conseguir entender elas. Quanto mais alguém entende os conceitos filosóficos por trás das lilas, mais ele vai saborear a lila de forma adequada, né? O ponto fundamental é que nós enxergamos com os olhos do conhecimento. Então precisamos sempre estar afinando, ajustando a lente para que possamos enxergar apropriadamente as situações. Então, inicialmente, precisamos só lembrar quem é Krishna para que a gente possa saber quem é Balarama. Então, no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 28, vai falar: Ete chansakalah pumsah krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam murdayanti yuke yuke. E dentre todas as encarnações que foram descritas, 22 encarnações apresentadas nesse capítulo do Srimad Bhagavatam, são porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original, que é Bhagavan Swayam, esse termo bem específico. Todos eles aparecem nos planetas sempre que há uma perturbação criada pelos ateístas ou pela mentalidade demoníaca ou algo desse gênero. E o Senhor encarna para proteger os teístas ou aqueles que estão querendo o benefício último para toda a humanidade. Outro verso que auxilia a compreender um pouco quem é Krishna é a invocação do Shri Ishopanishad, que é o Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Que Deus, a pessoa suprema, perfeita e completa, sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado, como todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo. E porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. E esse verso do Shri Ishopanishad vai falar sobre as emanações que a gente concebe aqui na matéria, que tudo isso veio de Deus, veio de Krishna. Porém, o verso anterior do Srimad Bhagavatam fala que não só as coisas que se manifestam aqui na matéria vieram de Krishna, mas também existem manifestações que se expandem dele. Daí a Radha Shakti vai mencionar um pouquinho mais. Queria dizer para o pessoal que está chegando agora que sejam muito bem-vindos. Prabhu, Daiva, Tukarama, Flávia, Anandarasa, obrigada por estarem aqui. Rodrigo. E continuando agora, então o Brahmarshi ele trouxe esse ponto super importante da gente entender quem é Krishna. E a gente sempre tem que trazer para a consciência que a filosofia Vaishnava ela é um monoteísmo polimórfico. Então, o que significa isso, né? Que é monoteísta, ou seja, concebe a ideia de um Deus supremo que é Sarva Karana Karana, a causa de todas as causas, né? Como é descrito no Brahma Samhita. Mas o polimórfico significa que esse Deus supremo e único pode se manifestar de diversas formas diferentes, né? Ele tem essa capacidade de se manifestar de diversas formas diferentes e a gente estuda isso nas literaturas, principalmente o Srimad Bhagavatam, sobre essas expansões de Krishna, né? E aí o primeiro tipo de expansão de Krishna que a gente vai ter lá são os Prabhava Prakashas. Esses Prabhava Prakashas é muito simples da gente entender, muito tranquilo, os termos são complexos, mas na realidade é simples, porque se a gente conhece as lilas fica mais claro. Krishna, quando ele vai para Dwaraka, ele tem 16.108 rainhas. Para quem conhece um pouco os passatempos de Krishna, ele tem várias rainhas. Krishna é poligâmico? Não, Krishna é monogâmico. Mas como que Krishna pode ter tantas esposas e ele ser monogâmico? Porque Krishna se expande em uma cópia idêntica dele mesmo, 100% Krishna. Esse não tem nenhuma diferença de atributo e humor, é 100% Krishna, mas ele se expande em vários. Então ele pode ser um para cada uma daquelas rainhas. Da mesma forma, isso acontece na dança da raça, quando Krishna está dançando com, como é descrito no Udvala Nilamani, 1 bilhão de gopis na dança da raça, e ele tem um Krishna para cada gopi acha que está dançando sozinha com Krishna. Então essa é a potência fantástica de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus, Yogeshvara, o Senhor de todos os yogis, o Senhor de todos os poderes místicos, né? Ele é livre, ele é o absolutamente livre, como é descrito no Shikshastra, que ele pode fazer o que ele bem entender, e tudo que ele faz é supremo e perfeito. Então
Também tem, por exemplo, os passatempos em Vrindavana, quando Krishna tá com os vaqueirinhos fazendo um lanchinho e Krishna tá no centro. Aí será que tem algum vaqueirinho que tá que Krishna tá, o vaqueirinho tá de frente para as costas de Krishna? Não, Krishna tá de frente para cada um deles e cada um deles acha que tá tendo uma relação ali direta com Krishna e de fato está tendo, né? Krishna não fica de costas para ninguém nunca. Então Krishna está sempre nesse processo de expansão dele mesmo e ele não perde nada, como o Brahmarshi leu, né? O verso do Shri Upanishad, ele é o todo completo, né? E as suas expansões são todo completas também. E aí, a expansão seguinte desses Prabhava Prakashas são os Vaibhava Prakashas. Esse Vaibhava Prakasha, ele é Balarama, que é justamente a personalidade que a gente está vendo hoje. Então, ele é considerado 98% de Krishna, né? Ele é praticamente Krishna, e ele tem as diferenças, é que ele tem os atributos corpóreos diferentes. Como a gente sabe, Krishna ele é enegrecido, da cor de uma nuvem carregada de chuva, né? É um azulado, assim, cinzento, uma coisa assim. E Balarama é branquinho, né? E aí Krishna usa roupinha amarela dele, roupa dourada. Balarama usa aquela roupinha azul. Certamente não é só essas cores que eles usam no mundo espiritual, deve ter várias cores. Mas essas são as clássicas representações, descrições das escrituras, né? E não só isso, Balarama tem atributos faciais, detalhes de corpo diferentes dos de Krishna, cabelo, né? Eles são pessoas, então eles têm detalhezinhos diferentes, a forma do olhar, as cores do olho e também o humor, né? Que quando a gente vê os passatempos de Krishna fica bem evidente assim pra gente como Krishna tem um humor X e Balarama um humor Y, assim, diferente, né? Inclusive o humor de Balarama é muito intrigante e ele dá margem para a gente poder estudar e compreender melhor essa personalidade tão única que é Balarama. No verso do Srimad Bhagavatam, de novo, do capítulo 3, do canto 1, verso 23, ele é o único verso que, dentre todas as expansões que são apresentadas, que ele vai usar o termo Bhagavan. Ele, é Sutta Goswami? Jiva. É Jiva? Jiva Goswami. Não, quem fala? Quem fala no Bhagavatam é Sutta. Sim. Meu Deus, Jiva Goswami estava lá. Não. O Sutta Goswami, ele utiliza o termo Bhagavan. Lembrando que esse Bhagavan significa... é o termo utilizado para a pessoa suprema. Porque Bhagavan é aquele que possui todas as bagas. Sabe as bagas da laranja? Então, aquele que possui todas as bagas da laranja. Ou todas as partes. Ou todas as opulências, né? Tipo... força, beleza, fama, renúncia, inteligência e mais alguma coisa. Poder. Então, esse é o termo Bhagavan. Só que nesse verso ele está falando de Krishna e de Balarama. Olha lá. Ekona vinshe vinshatime vrshnishu prapya janmani Rama Krishna viti bhuvo Bhagavan naharad bharam. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor se apresentou como o Senhor Balarama, o Senhor se apresentou como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna, na família de Vrishni, a dinastia Yadu. E assim, fazendo, ele removeu o fardo do mundo. E neste verso, se for observar a questão da gramática e tal, Bhagavan está se referindo tanto a Krishna quanto a Balarama. Lembra, a tradição védica é monoteísta, polimórfica, ou seja, é um Deus que se expande e se manifesta em vários. Então, Balarama também é Bhagavan, também é a pessoa suprema, porém, entendendo que ele é a primeira manifestação de Krishna, ou seja, nós adoramos Krishna como a pessoa suprema. Nós nos refugiamos em Balarama também, porque ele também tem toda essa potência de aproximar, sabendo que ele é uma parcela específica de Krishna. E aí, gente, no Madhya Lila, no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila vai ter 2 versos que corroboram com isso, que eu só vou trazer aqui. Se uma forma ou aspecto é manifesto de modo diferente, de acordo com diferentes aspectos emocionais, o nome é dado Vaibhava Prakasha. Então, seu conceito está no Madhya Lila 20.172. E no Madhya Lila 20.174 está assim: a primeira manifestação do aspecto Vaibhava de Krishna é Shri Balarama. Shri Balarama e Krishna têm diferentes cores corpóreas, mas de outro modo, Shri Balarama é igual a Krishna em todos os aspectos, porque ele tem muitos atributos de Krishna, né? Então, o que difere é esses aspectos emocionais e alguns aspectos corpóreos. Comportamento, certo? E corpo corpóreo. Lembrando que a forma de Krishna é Krishna.
Assim, tipo, eu não sou a minha toquinha, eu não sou a minha barbicha, mas Krishna ele é o seu cabelo, ele é tudo aquilo, é diferente de nós, porque sua forma espiritual é plena, completa e íntegra, ele é tudo, né? Então, assim, a partir do momento que muda a esfera, por exemplo, a Arama é branquinho, com outras roupas, usa um brinco de um lado só e tudo mais, então aí ele já não é o mesmo indivíduo nesse local. Porque forma e conteúdo no mundo espiritual são iguais, né? Objeto, Isso. forma, diferente do mundo material. E nome também, né? É igual, o nome é igual ao seu objeto, diferente da realidade material. E outros dois aspectos que a gente gostaria de trazer para ter essa ideia, né? Uma visão do que há da importância de quem é Balarama, é a questão de que Balarama, ele torna presente todo o Guru Tattva, ele manifesta todo o Guru Tattva. Então, Guru, Parampara, Sucessão Discipular, Shiksha, Diksha, tudo isso eles representam, eles tornam presente Balarama na vida da pessoa. Então isso é extremamente importante, porque Balarama, ele representa a personalidade de serviço, que se manifesta nessa questão da instrução espiritual do Guru, né, que coloca a entidade viva em serviço. E outra questão é o fato de que Krishna, ele dá o conhecimento pra gente. Krishna é quem fala a Bhagavad Gita, por exemplo, né? Mas como é que a gente faz para sustentar esse conhecimento dentro da gente? Tem uma analogia bacana que a gente pode fazer, que é a ideia de Shesha, né? Sheshanagala, que é uma expansão de Balarama, ele sustenta todo o universo sobre a sua cabeça, né? Então imagina, Balarama tem uma força imensa, né? Porque cada universo tem Sheshanagala lá na base, sustentando o universo todinho, né? Então Balarama traz essa força, essa sustentação, essa continuidade, essa permanência, né? Que é uma das características principais de Sattva-guna, Shuddha-sattva, que é a constância. Você continua seguindo, deixando a água para ferver até que se torne amor, né? E amolecendo o coração, purificando o coração, continua no processo. Porque quem desiste do processo não chega no local que almeja chegar, né? Então a constância, a continuidade, para isso precisa de força. Porque para fazer, que é o Rajas, né, para iniciar algo é muito mais simples. O difícil é dar continuidade. Então essa sustentação do conhecimento que a gente recebe de Krishna, ela vem de Balarama. É ele que ajuda a gente a sustentar o conhecimento dentro da gente, porque é isso justamente que é bala, que é força. É quando eu sustento o conhecimento dentro de mim e consigo aplicar ele na minha vida. Porque receber, muita gente vai receber. O difícil é continuar com aquele conhecimento em ação, né? Muito bom. E outro ponto também, lembrando as potências de Krishna que não são diferentes dele próprio, existe aquele conceito de Sat e Ananda, né? Eternidade, consciência e bem-aventurança. Em Krishna tem isso em proporções absolutas, só que através de suas potências, isso vai se manifestar em Sandhini, Samviti e Hladini. E Sandhini, a personificação de Sandhini, dessa potência da eternidade, é Balarama. A potência da própria consciência é Krishna. Krishna é sua própria consciência, sua própria expansão de consciência plena. E Hladini é sua própria potência de bem-aventurança, que é Shrimati Radharani. Então, só pra gente entender também desses detalhezinhos técnicos que pouco a pouco a gente conectando com uma outro, coisa aqui, outra ali, vai fazendo cada vez mais sentido, as lilas também. Exatamente. Né? E como que ele atua na nossa vida. Então, gente, a gente tendo trazido essa questão de quem é Balarama, o próximo ponto, assim, que a gente gostaria de apresentar é a questão da força espiritual, que é algo que todo mundo almeja, que todo mundo busca, né? Mesmo sem saber. Às vezes tá buscando isso igualmente. E também da onde que vem a força de Balarama, né? Pra gente refletir, assim, Balarama, ele é a personificação da força espiritual, ok, mas como que essa força atua, né? O que essa força faz? Porque muitas vezes a nossa referência de força, ela é material. Então, qual a diferença entre força espiritual e força material, né? Então, Balarama, ele não carrega uma força de outro ser. Balarama, ele é essa força personificada, e essa força personificada, ela atua no princípio do servir, né? O serviço devocional é o que traz a força pra gente. E é o que traz essa força para Balarama no caso também, né? Porque Balarama está constantemente servindo a Krishna. Balarama, ele é a personalidade do serviço, né? Porque ele se expande em diversas parafernálias justamente para poder possibilitar o serviço a Krishna. Balarama, ele se expande como Kshirodakashayi Vishnu dentro do nosso coração como Paramatma. Então, o serviço que Balarama faz é incomensurável, ele está o tempo todo servindo a Krishna. Balarama, no mundo espiritual, ele experiencia todas as raças com Krishna, ele tem todos os humores, né?
Então ele intercambia todos esses relacionamentos com Krishna de diversas formas. Normalmente a gente diz que essa força existe várias concepções e compreensões sobre esse local da força, né? Essa força como essa energia que está em nós, mas também essa força é um lugar, né? E não só um lugar, essa força é uma pessoa. Esse Balarama é essa própria força, né? Pessoalmente mesmo. E vamos ver... E assim, tem um ponto bem importante que é a questão de que Balarama, ele facilita a felicidade alheia. E quando o Balarama facilita a felicidade alheia, esse é o princípio da força espiritual que a gente pode seguir como exemplo pessoal, né? Então, assim, quando a gente quer ver os outros felizes, quando a gente quer ver os outros servindo a Krishna, quando a gente compartilha conhecimento espiritual dentro de uma plataforma de consciência, de desejar o melhor para o outro, né? Quando eu não oro só por mim, esse é um exemplo clássico, né? Mas tem vários outros que vocês vão associar aí, com certeza. Mas quando eu oro também pelos outros, quando eu olho pela missão de Prabhupada, né? Tudo isso é uma manifestação da compaixão, do amor, da entrega ao outro, né? Então, esse é um princípio de manifestação da força de Balarama. Ele está criando todas as situações possíveis, inclusive este próprio universo, para que as entidades vivas possam servir a Krishna, né? Então, a gente vai ver isso também no Gruvastaka, né? Sansaradava, na canção de Sansaradava que a gente canta nos mangalas pela manhã, naquele verso que vai falar que o mestre espiritual é aquele que serve, auxilia as gopis, né? E auxilia as gopis em que sentido? Porque as gopis estão querendo que as outras entidades, as outras gopis sirvam a Krishna, né? Elas querem que as outras entidades vivas sirvam a Krishna. E como que o mestre espiritual está auxiliando as gopis? Ele está levando mais servos para Krishna poder ter um serviço maior ainda, para que Krishna sinta mais prazer ainda, né? Lembrando que até esse local da qualidade do serviço está presente até, não só na nossa tradição, né? Jesus Cristo fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse local do amar, lembrando sempre, né, que amor é serviço. Ou seja, Balarama é essa força do amor. Essa força do amor real, do amor comportamento. O amor de realmente estar disposto ao outro, né? É isso mesmo, Anandarasa. Deus atuando como servo do servo do servo do servo do servo. E esse exemplo a gente vê bastante nos passatempos, né? Assim, no início do nosso processo, a gente tem claramente a consciência que Krishna está nos servindo com coisas o tempo todo, né? Mas a gente é servo eterno de Krishna, então quando a gente passa a tomar consciência disso, a gente quer começar a servir a Krishna mais e mais, né? Trocar a roda, né? Parar de Krishna nos servir para a gente começar a servir a Krishna. A gente vê essa questão até do comentário que a Nandarasa trouxe aí do servo, do servo, do servo, quando no sacrifício do Rajasuya, que Yudhishthira executa em Indraprastha, que está descrito no Mahabharata, Krishna, quando eles estão distribuindo os serviços, a gente vai organizar, que nem no templo, assim, né? Cada um vai ficar com uma função. Aí Krishna, eu vou lavar os pés de todo mundo que chegar aqui, né? Então, tinha muita gente chegando, né? Então, Krishna lavou o pé de todo mundo. É inconcebível isso, é incrível. Mesmo, inconcebível. E voltando com o que a Radha tinha mencionado um pouquinho antes sobre a questão do trazer a felicidade, se preocupar com a felicidade alheia, não é simplesmente qualquer felicidade. Balarama é aquele local qual é a felicidade última para toda entidade viva, né? Então, restabelecer a conexão desse indivíduo com Krishna. Então, como eu posso aproximar essa pessoa a essa consciência, né? A restabelecer sua consciência original, a sua relação com Krishna, né? Então, tanto o próprio Krishna fala lá no Bhagavad Gita 18, 68 e 69, sobre para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, nem nunca jamais haverá alguém mais querido. Então Balarama está neste local. Balarama é a força que nos dá a capacidade de revelar Krishna. Porque Balarama é quem revela Krishna para nós. É através de Balarama que temos a possibilidade de nos conectar com Krishna. Jai Ragu, Hare Krishna, muito obrigada. Saudades. Então, gente, aí tem a questão, a gente está falando sobre força espiritual, sobre de onde vem a força de Balarama, mas como que essa força vai atuar na nossa vida, né? Então a gente vai ter uma concepção da força verdadeira, né? A força espiritual verdadeira que vem de Balarama,
e o arrancar é um balão, assim, a força que vem do falso ego, né? Força que vem do falso ego. Que tem um ímpeto também aí presente, né? Tem o lado branco, o lado branco da força, o lado negro da força. E aí, tem aquele ditado famoso que, sobre a questão da força verdadeira, que diz assim, né? Quando o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo, né? Então, isso acontece muito na nossa prática espiritual, que é, vou dar um exemplo bem raso, assim, né? Mas vocês ampliem isso. Você tá lá no templo fazendo um serviço, não precisa ser no templo, pode ser em qualquer outro local da sua vida, no seu trabalho, e alguém corrige você, né? Porque a pessoa não ficou satisfeita com o que você fez. Aí você vai ter a reação do tipo, essa pessoa é muito invejosa, é muito raivosa, que tá apontando defeitos em mim, ou poxa vida, meu dia foi tão difícil, onde essa pessoa falou isso pra mim, sabe? Então esse é o local do sábio aponta pra lua e tolo olha pro dedo, né? Porque quem é o sábio que tá apontando pra lua? É a pessoa que falou pra gente? Não, é Krishna. Krishna está atuando na nossa vida o tempo todo. No momento que a gente decide cantar os santos nomes e entrar no processo de serviço devocional, a gente está entrando no círculo da Daivi Prakriti de Krishna e as regras são outras nesse local. Então, não é que existem exceções, as leis da matéria elas vão atuar em cima da gente, mas a gente tem um poder, a capacidade de enxergar Krishna nas coisas e isso muda tudo. Então, Krishna tá ali, a gente ora, eu quero ser humilde, daí vem uma correção e a gente age como? Olha só pro dedo, né? Não olha pra lua. E o que é a lua? A possibilidade de desenvolver uma virtude ali presente. Então, esse é o local da força verdadeira, é quando eu consigo enxergar por Krishna por trás, o que Krishna está trazendo para mim com esse acontecimento. Quando a gente consegue fazer essa transmutação emocional mesmo, a gente tem força, a gente vai adquirindo força e isso vai se tornando um hábito. Para a gente chegar naquele local dos versos da Bhagavad Gita que Krishna vai dizer, essa pessoa não se perturba nem com honra, nem com desonra, nem com felicidade, nem com tristeza, nem com isso, nem com aquilo. Né? Essa pessoa não é apática, né? Ela está simplesmente conseguindo enxergar Krishna, ela está com força, ela está conseguindo ver a verdade por trás da estética do acontecimento. Porque a estética do acontecimento é só um teatro, né? É realmente só um teatro. Só que Maya nos coloca que esse teatro é muito real. E a gente precisa dessa associação, precisa falar disso, precisa cantar, precisa de alimento espiritual, precisa estar constantemente nutrindo essa visão, né? De que é uma estética, é um teatro. Por trás disso tem Deus, né? Eu posso adiantar a questão de Kamsa? Acho que conecta tão bem. Claro. Existe aquele passatempo lá, né? Que antes de Krishna nascer, então ele tem 7 irmãos anteriores, né? Daí, qual é a referência daqueles 7 irmãos lá? Que é, na vida anterior, eles eram todos, agora estou na dúvida se eram ou irmãos de Kamsa ou se eram próprios filhos de Kamsa na vida anterior. Que aí eles vieram, né, nessa vinda como Kamsa, e esses irmãos vieram no ventre de Devaki. Então, os 6 primeiros irmãos eram a referência de... Deixa eu pegar aqui só pra... Tava na frente... Aqui. Como Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada e Matsarya, que é luxúria, ira, cobiça, ilusão, inveja... Mada é loucura e inveja. Então, esses eram os 6 irmãos de Kamsa que nasceram no ventre de Devaki e que foram mortos pelo próprio Kamsa. Então, a gente pode ter um olhar nesse passatempo de, nossa, como Kamsa era cruel e como Devaki conseguiu superar e suportar esse lado humano e tudo mais. Porém, a gente pode dar um passo à frente, entendendo o que acontece depois. Depois, quem é que nasce? Balarama. E Balarama, ele é essa situação da força toda. Na verdade, Balarama já estava atuando antes para a situação auspiciosa acontecer, para que Yoga Maya viesse no local dele e Krishna surgisse. Mas como? Eliminando esses anartas dentro, né? Eliminando toda a possibilidade de anarta ali presente. Ou seja, com nossos olhos mundanos, a gente pode olhar Kamsa, pode olhar o demônio, pode olhar a dor, pode olhar não sei o quê. Mas com o olhar espiritual, com a força espiritual que o próprio Balarama dá, podemos enxergar Balarama atuando nesse local. Então é uma escolha, por um lado, ao mesmo tempo é uma escolha que é recebida. A gente recebe essa possibilidade, essa oportunidade. E quando o Balarama chega na nossa vida, no nosso coração, é que a gente vai ver que esses 6 inimigos, esses 6 irmãozinhos, a gente estava sofrendo para eles poderem ir embora, né? Porque tem algo mais maravilhoso ainda chegando pela frente, que é Krishna, né? Então, esse outro aspecto da força verdadeira também é a questão da escuta, né?
A gente, aqui do Luz do Bhagavata, a gente até fez uma postagem uma vez sobre o Chuchurucho, né? Aí tava chamando de apelido carinhoso pro outro, meu chuchurucho. É um termo no Bhagavatam que se utiliza para a questão da escuta atenta, né? Aquela escuta entregue, mas a escuta que transforma mente e coração, né? Porque quando a escuta é atenta, a mente está presente ali, né? Esse é um dos fatores principais e é um fator simples da gente saber se a nossa escuta está atenta ou não, né? A minha mente está presente? Ela tá recebendo tudo? Porque vão ter outras informações por trás daquela escuta. Se a escuta é atenta, vai vir mais um monte de coisa junto, né? E aí que a gente consegue ter as realizações espirituais e aprender. Porque o processo de Bhakti todo, é incrível essa descrição que a gente tem de que o processo começa com Shravana, com escuta, que é uma coisa tão simples, né? Que a gente pode ter isso simplesmente de uma forma tão espontânea, né? Escutar é importante, escutar de forma correta é importante. Então eu posso desenvolver força espiritual, que é uma coisa que todo mundo almeja, só podendo escutar bem. Porque quem escuta bem vai falar sobre aquilo que escuta. E aí vai entrar o processo de Shravana Kirtana. Você vai falar sobre aquilo, porque esse local desse chuchurucho, dessa escuta, é uma entrega da mente também. Então, aonde a sua mente está presente é sobre aquilo que você vai falar. Então, essa escuta de Shravana é uma escuta profunda, é uma escuta atenta, que vai gerar Kirtana, que vai gerar glorificação. Porque o coração e a mente vão estar tomados por aquilo que está entrando, né? Posso ler o significado de Prabhupada rapidinho? Claro. Só esse trecho. O método adequado para receber essa mensagem transcendental é ouvi-la com submissão. Uma atitude desafiadora não pode ajudar ninguém a perceber essa mensagem transcendental. Uma palavra específica é usada aqui para a orientação adequada. Essa palavra é shushrushu. É preciso estar ansioso para ouvir essa mensagem transcendental. O desejo de ouvir com sinceridade é a primeira qualificação. É a primeira qualificação. Isso está no significado do verso 2 do canto 1, capítulo 1 do Srimad Bhagavatam. Então, gente, aí depois dessa questão da força verdadeira, a gente vai encontrar esse Ahankaram Balam que a gente estava falando, né? Que é a força do falso ego, isso é descrito na Bhagavad Gita com esse termo, e Prabhupada chama de falsa força no significado. E são aqueles soldados falíveis, são os falsos abrigos que todo mundo conhece muito bem, já se viu refugiado nisso, aí quando vê, volta, né? Me refugiei nisso, deu errado, surtei, pirei, aí vou voltar para me refugiar em Krishna. Então todo mundo passa por essa experiência, e Prabhupada usa esse termo, né? Os soldados falíveis, que são familiares, a família, riqueza, beleza, erudição, né? A intelectualidade e tudo mais, quando eu me refugio nisso para buscar felicidade. E é muito simples da gente ver como isso não dá certo, né? É prático assim da gente ver. As doenças mentais, depressão, tristeza, tudo mais, não se manifestam em todo mundo, né? Então, todo mundo fica triste, ou fica raivoso, ou fica, pessoa bonita fica, pessoa erudita, tá, e fica infeliz, né? Pessoa rica fica triste, né? Fica depressivo, fica tudo isso. Força física também, né? Todas essas opulências aí que a gente encontra. Ah, pessoa de família aristocrática, boa, tem tudo. Não é aquela pessoa que a gente diz assim, ó, pessoa de boa família, recebeu boa educação, aí é bonita, tem erudição, tem isso, tem aquilo, mas tá lá usando drogas. Aí a gente fica, mas por que isso aconteceu com aquela pessoa? Aconteceu porque não tem Ananda, porque não conseguiu experimentar a Ananda necessária. A alma está morrendo de fome, né? A alma das pessoas está morrendo de fome, está com sede. Precisa do quê? Precisa de raça, precisa de conhecimento, precisa de filosofia espiritual para nutrir, para entender o que está acontecendo nesse mundo, né? A gente tem necessidade disso. E se a gente, por um momento, não manifesta essa necessidade com alguma tristeza, com algum sentimento ali de confusão, a gente vai descontar em algo. Então, por exemplo, vou virar um consumista, vou virar um alcoólatra, essa necessidade ela vai se manifestando em diversos outros locais. E sim, o que faz uma pessoa chegar nesse local é complexo, tem todo o enredamento do karma, família, isso, aquilo, um monte de coisa que gerou aquilo, mas certamente estava faltando devoção e amor por Deus ali presente, porque essa é a situação de todas as almas condicionadas, né? Então, pode falar. Eu tô uma coisa forte aqui para trazer nesse ponto, sobre os soldados falíveis também, e sobre os anartas, sobre aquilo que é indesejável para o nosso avanço espiritual. Mahanidhi Swami, no seu livro Arte de Cantar Hare Krishna, Art of Chanting Hare Krishna, ele vai mencionar que a gente precisa desistir dos anartas.
No final das contas, nós estamos segurando esses anartas como se eles fossem necessários. Não, porque é necessário eu demonstrar não sei o quê, porque é necessário ficar triste nessa situação por causa disso. A gente acha que é importante ficar preso aos anartas de alguma maneira. E a ideia é realmente desenvolver esse conhecimento e encarar, caramba, eu preciso desistir disso aqui. É um local de soltar, a gente precisa soltar, né? A raiva vai resolver essa situação, né? A inveja vai resolver essa situação. Então, usar a inteligência espiritual, né? Não vai resolver essa situação. Eu já experimentei isso, já passei 30 vezes por essa emoção. Então, peraí, eu vou virar a chave e vou tentar aplicar outra emoção aqui presente, outro pensamento aqui presente, né? Ou vou direcionar tudo apropriadamente, né? Tipo, vou parar de usar pra mim isso aqui tudo. Como eu vou poder usar essa raiva pra Krishna? Né? Eu vou usar em algum momento favoravelmente isso? Ah, não? Solta, né? Sarva Dharma Parityaja. Esse verso 1866, né, que a gente conhece bastante, que eu abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim, eu libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. Aqui a gente traduz como religião, né, Hridayananda Maharaj sempre salienta a questão do Sarva Dharma, então são os diferentes tipos de Dharma que existem, né, e o que ele está querendo dizer? Pare de se refugiar, pare de ter esses diversos tipos de Dharma como Ashraya. Ele não está dizendo para a pessoa não seguir. Esse é um ponto muito importante na Bhagavad Gita, que é a questão de que Krishna não pediu para Arjuna deixar de ser um kshatriya ou deixar de cumprir o seu dever como guerreiro. Ele pediu para Arjuna parar de se abrigar falsamente nesse Dharma e se abrigar em Krishna como Dharma e executar o Dharma dele simplesmente como dever para Krishna. Usar os Dharmas desse mundo para Krishna, né? Mas o refúgio, o Ashraya mesmo, ser Krishna. E aí o que Krishna vai fazer? Quando você parar de se refugiar no local errado, né? E se refugiar em mim, executando o seu dever de qualquer forma, aí eu vou te libertar de todas essas reações pecaminosas, né? É o conceito perfeito de Nishkama Karma Yoga, né? De agir sem estar preso aos frutos da ação, sabendo que eu estou agindo para Krishna e o que vier para mim é Krishna que está dando. Tá ótimo, né? Estou dando o meu melhor e ponto. Espero que esteja dando para acompanhar aí, gente. A gente está trazendo um monte de informação, assim. Bombardeio de informação, gente. Vocês podem dar feedback aí também nos comentários, falando pra gente se está fazendo sentido para vocês. Se tiverem alguma pergunta, já podem ir mandando, né? Que a gente vai vendo. Aí agora, o próximo item, assim, relacionado com essa... a gente tem a força verdadeira, né? A força espiritual. A gente tem esse arrancar um balão, que é essa falsa força, desses falsos abrigos, desse monte, que gera um monte de anartas, né? Que gera um monte de vícios. Então, os vícios grosseiros, eles partem de vícios sutis. Então, quais são esses vícios sutis? Alguns, né? Que Balarama, com essa força espiritual, ajuda a eliminar isso de dentro da gente. E é muito importante que a gente tenha consciência do que são esses vícios, alguns deles. A gente não vai conseguir tratar todos aqui, é muita coisa, né? O mundo material tem ele é limitado comparado com o mundo espiritual, mas Krishna é bem criativo, né? Então tem bastante tipo de vício. Mas é importante a gente tomar consciência disso pra gente, né? É importante saber, eu tenho um hábito ruim nesse local, eu tenho um vício sutil nesse local, né? Porque esse hábito é gerado por algum tipo de vício, né? Alguma coisa que impede que eu execute um bom sadhana, que eu execute uma boa japa, né? Então tudo isso é bom pra gente refletir. Quanto mais a gente traz pra consciência, mais a gente vai mudar o nosso estado interno, né? Vamos ler os itens. Eu acho bem legal, porque no livro de Mahanidhi Swami, o Arte de Cantar Hare Krishna, ele traz um rol, assim, de vícios sutis, sabe? Relacionados com a qualidade do cantar. Então a gente vai trazer... Vamos ler direto, a gente não vai comentar porque é bastante. Quem quiser saber mais pode entrar no grupo Arte de Cantar Hare Krishna, que todos os domingos às 8 horas da manhã a gente se reúne para falar sobre a japa e sobre a limpeza dos anartas. Isso, então estão todos convidados para participar do grupo. E se alguém quiser o trecho específico do livro traduzido com esses itens desses anartas, que ele divide em 4 categorias e cada 4 categorias ele divide em mais 4, a gente manda também depois, de copia e cola e manda, tá certo? Então, só vamos ler esses aqui. Pode ler. Aqui tá no seu, não tá no meu. Tá. É que tem muito sânscrito daí. Tá. Então, vamos lá. Primeiro grupo dos 4. 4 defeitos do coração. Hridaya Daurbalya. Apego a objetos não relacionados a Krishna. Propensão para trapacear e encontrar falhas. Inveja. Desejo de reconhecimento.
pratishta. Aí o segundo grupo, das 4 ofensas, aparadha. Nama Paradha, que são as 10 ofensas ao santo nome. Os devotos já devem conhecer aí, blasfemar os devotos que têm dedicado suas vidas, blá, 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 assim vai. Segundo, Seva Aparadha, que são aquelas 32 ofensas a serem evitadas na adoração à deidade, para se entrar no templo, coisa assim. Terceiro, Vaishnava Aparadha, que são 6 ofensas descritas sobre iluminações na primeira ofensa do santo nome. Você tem... Fácil? Não, depois a gente Depois fala. Quem quer saber essas 6 ofensas específicas a gente manda depois daí. Mas são ofensas como não oferecer reverências a um devoto quando ver ele. Ter raiva de um devoto, ter matar raiva, um devoto, coisa devoto, assim. Coisas assim. Bem simples. Diva Parada, o próximo, que são ofensas contra qualquer entidade viva, né? Incluindo moscas, formigas, cães, etc. Terceiro grupo, a sede de 4 objetos materiais. A Satrishna. O primeiro, desejo de objetos dos sentidos prazerosos, neste mundo. O segundo, desejo de gozo dos sentidos nos planetas materiais elevados, Swarga Loka, nos planetas celestiais. O terceiro, desejo de poderes místicos, Yoga Siddhis. E o quarto, desejo de liberação, Brahma Sayudhya. Brahma Sayudhya é fundir-se com o Supremo. Tudo isso está no local de o quê? De desfrute. Não está no local de serviço. Lembra que a gente está falando de Balarama aqui. Então, Balarama é a chave. Esse conceito de Balarama é a chave para a eliminação de todos os anartas. E o que a gente pode entender como isso? Serviço, né? O pensamento, atitude, comportamento de servo, né? E isso aqui é o oposto, é o desejo de se satisfazer. Daí, o quarto grupo, 4 ilusões sobre sabedoria espiritual. Tattva Brahma. Primeiro, Swatattva Brahma, que é a ignorância da própria identidade, de não saber quem você é. Segundo, Paratattva Brahma, ignorância sobre a posição da suprema personalidade de Deus, ou seja, não saber quem Krishna é, quem Deus é. Terceiro, Sadhya Sadhana Brahma, ignorância sobre os processos de sadhana e sua meta. Qual o objetivo de Prema Bhakti? Não ter conhecimento disso. E o último, Virodhi Vishaya Brahma, ignorância sobre coisas que são desfavoráveis à consciência de Krishna. Então, aí são alguns itens, né, mais técnicos, mas que é interessante a gente saber. E, assim, a gente vai encontrar diversos tipos de vícios sutis, né, assim, de forma aproximando um pouco da nossa realidade. Vícios de caráter, ética, sentimentos, pensamentos, falsas verdades, falsas crenças, busca pelo prazer irrestrito, né? E então, Balarama é a chave pela qual a gente vai poder se libertar desses locais, né, desses diversos tipos de vícios, porque se a gente for trabalhar com cada uma das coisas, a gente pode perder um tempo muito grande com isso, e vai ficar enredado naquele local, né, alimentando aquela energia e tudo mais. É importante que a gente dê luz para aquilo, mas que a gente também nutra com energia espiritual, com serviço espiritual, com conceitos espirituais que iluminem aquele local, né. Normalmente, para os devotos, assim, é um local bem claro, assim, normalmente, né? A ideia de que, bom, ok, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, mas eu não sou isso, né? E entregar isso a Krishna, a Balarama, né? Porque Balarama vai poder lidar com isso, vai poder transmutar isso, vai poder transformar isso, para preparar, tirando essas ervas daninhas, né? Para preparar um terreno pelo qual as virtudes vão poder se manifestar ali. Porque não é possível que num solo árido, seco, vai poder se manifestar amor e virtudes. Por isso que é muito importante esses conceitos do guru, das instruções, porque se a pessoa pula essa etapa da vida, ela vai querer ir direto para o amor por Deus, direto para o prazer, direto para eu sou a alma e tudo mais. Desfrutar de Deus, né? Ela vai estar num terreno seco, infértil, e vai querer que brote a flor mais linda dali, né? Então, o Balarama é aquele que prepara a terra, ele vai regar essa terra, ele vai deixar a terra fofa e tudo mais, para quando a gente estiver praticando ali a vida espiritual, o serviço e tudo mais, vai começar a brotar essa raça, esse amor e essas flores que a gente vai poder oferecer a Krishna de forma adequada, né? É por isso que Balarama usa o arado, né? Tipo, o Krishna toca flauta, porque ele é todo atrativo e tal, não sei o que, ele é como aquele encantador de ratos, né? Que fica tocando, nós somos os ratos, nesse caso. E Balarama usa o arado para o quê? Para arar a terra fértil do nosso coração, para eliminar as ervas daninhas, né? E desses vícios sutis a gente vai ter os vícios grosseiros que vão se manifestar, né?
na vida da pessoa, proveniente de toda essa identificação, de todo esse enredamento, porque a questão dos gunas, tamas, rajas e sattva, não é uma coisa seca, né? A pessoa é tamásica ou a pessoa era jásica, é uma mistura múltipla, né, de tudo isso, que vai gerar situações diversas, mas mesmo essas situações diversas que vão fazer a gente, meu Deus, esse mundo tá um caos, ou aquela pessoa não tem solução, não existe isso. Aquele ditado, pau que nasce torto, nunca se endireita, não é verdade. Quando a gente estuda Balarama, a gente sabe que esse ditado não é verdade, porque Krishna tem o poder para consertar, né, consertar ou corrigir ou purificar quem ele quiser, né? Esse ditado, inclusive, eu acho muito ruim em termos de saúde psicológica mesmo, porque coloca as pessoas e coloca muitas pessoas, às vezes, no relacionamento com a outra, estagna, aquela pessoa é assim e pronto, não tem jeito. Né? Esse é um local que não tem devoção, que não tem amor ali presente, porque a gente sabe que essa potência espiritual, ela é capaz de transformar tudo, né? Tem um ponto aqui para entrar antes ali nos vícios grosseiros. Tem uma frase que o Raghunatha estava aí, e essa frase eu ouvi muito dele também, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Parece uma máxima pesada e tal, mas se a gente for olhar pelo aspecto psicológico e tudo mais que a gente está trazendo, que Balarama nos auxilia, é muito real isso. Se a gente está num local, nessa vida, a qual não entendemos nossa posição como almas espirituais, que temos o Dharma de amar e que amar é serviço, a gente vai continuar sempre preso a esses anartas, né? A gente se torna escravo desses anartas. E o objetivo da consciência de Krishna é nos livrarmos desses anartas para o porquê? Para amar a Deus. Então, esses vícios grosseiros, a gente vai encontrar a manifestação desses vícios sutis, hábitos, doenças mentais, né? Adicções, traumas e violência, né? Então, esses são alguns dos itens, existem outros. E um exemplo muito forte de vício grosseiro e que está bem disseminado, tem vários, mas a gente vai trazer só um aqui, é a questão do álcool, por exemplo, né? Então, a gente fala da parte filosófica, etc., mas, por exemplo, como que Balarama, mesmo com a sua potência, mesmo que uma pessoa não saiba quem é Balarama, ele está ali com a sua força espiritual atuante na vida de todos, afinal ele é Paramatma, né? E ele é sustentador do universo, então mesmo que uma pessoa não saiba que Balarama usa roupa azul, carrega um arado, que esse é um conhecimento confidencial da personalidade, a potência dele está agindo na vida de uma pessoa, por exemplo, que vence um alcoolismo, que consegue vencer um local de vício dessa forma, né? Sim. E, gente, trabalhei 1 ano, né, numa clínica de recuperação, e é muito sério, é muito forte o local de serviço, e é muito forte, muito importante a gente estar sempre ativo para combater os vícios grosseiros da sociedade. A gente está como consciência, como ciência espiritual. Precisamos falar dos anartas sutis, porque deles vão se manifestar esses grosseiros, mas os grosseiros a gente precisa combater ele apropriadamente. Houve agora, recentemente, o anúncio, né, de que a monja Coen, ela entrou agora na Ambev sobre a questão de falar sobre beber com moderação e tudo mais. Virou embaixadora da Ambev. Existe um local aí, tipo, ok, as pessoas que bebem muito podem se inspirar e tal, isso aqui para... Mas, gente, na prática, qual é a quantidade de álcool que é segura de se beber? 0. A gente não deve consumir drogas de jeito nenhum. Álcool é droga. Por quê? Porque está deturpando a consciência. Então, o caminho do meio, se for pensar até por budismo e tudo mais, sobre o consumo de álcool, é não beber álcool. Não é beber um pouquinho, é não beber. É entender que o natural, o harmônico, para o corpo, para a mente, para a consciência, é não beber. E o beber, ele gera consequências muito drásticas, muito pesadas. Destrói famílias, não é só um indivíduo que é destruído ali. Famílias inteiras. Assim, tem um ciclo inteiro aqui, poderia falar uma aula inteira só sobre essa questão do álcool. E a gente vê assim como a monja Coen, eles trouxeram essa ideia da moderação, da questão do caminho do meio e tudo mais, né? Só que o caminho do meio e moderação serve para coisa boa, não para coisa ruim, né? Esse é um ponto muito importante, assim, porque como é que eu modero algo, né? Primeiro eu pego aquela coisa que é boa. Beber álcool já não é bom, né? Então eu pego uma coisa boa e aí eu vou moderar aquele princípio, né? Então, assim,
Humildade. Deve ser humilde, né? Mas devo ser humilde ao ponto de não ter nenhuma autoestima, nenhuma saúde mental e degradar o meu corpo para fazer coisas que eu não consigo? Não. Então volta, meio. Ou não devo tratar a humildade como um valor importante na minha vida, né? Ou fico cobrando humildade dos outros e não sou humilde em nada. Então, meio de novo, né? Aí o meio seria seta pra dentro, né? Eu preciso ser humilde, independentemente de como o outro tá agindo comigo, porque se eu for cobrar do outro eu vou esquecer de mim e já era, né? Então, a moderação, ela serve para coisas boas, né? Eu não vou, por exemplo, exercer o princípio da moderação e do caminho do meio para cocaína, né? Então pode usar um pouco, alguns dias sim, outros dias não. Não existe moderação para coisa que mata, para coisa que destrói, né? Então, a gente não tá trazendo esse assunto que veio agora, né, nas últimas semanas, simplesmente como uma crítica vazia, mas como uma ideia de que a gente não pode ser ingênuo, um espiritualismo ingênuo. A gente tem que olhar para esse conhecimento espiritual e se pautar nele, né? O que ele está dizendo pra gente sobre o que é o desenvolvimento de virtude. Porque numa sociedade tomada por ignorância e paixão, como é descrito de Kali Yuga, se naturaliza muitas coisas, né? Muitas coisas que não deveriam ser normais se tornam normais. Então, a gente não vai ser ingênuo de pensar que a Ambev não teve uma intenção aí de marketing, ampliar a gama de marketing, né? Aí que o professor tem aquelas processos de yoga que o pessoal bebe cerveja durante a aula de yoga, né? Yoga beer ou coisa do tipo assim. Isso são deturpações grosseiras e a gente que estuda as escrituras, a gente tem o dever de trazer isso à tona e falar sobre isso, né? Porque não é correto, né? E veja só, existe um trabalho minucioso, com muita calma. Quando os vícios chegam no local dos vícios grosseiros, para eliminá-los é um sofrimento bem grande, porque é uma mudança de hábito muito forte, que já está completamente tomado pelo indivíduo, né? E entrando agora sobre a ideia do vencer gradualmente os vícios, eu gosto de trazer sempre um exemplo, já que falamos sobre a questão do alcoolismo e tudo mais. Gente, só para deixar bem claro, a gente não está julgando a Moji Cohen porque ela foi... A gente está falando sobre o conceito, tá? A gente está tratando sobre o conceito, propriamente dito. E agora eu quero trazer acho que é dever da minha parte, já que a gente entrou nesse local de vício, e como Balarama atua para muito além daquilo que muito além da caixinha Hare Krishna, muito além de tudo, né? Ele está atuando em todos, ele está no coração de todos, como Paramatma, como Radha Shakti mencionou. Então eu quero apresentar esse livro aqui, para quem não conhece. Esse é o NA dos Narcóticos Anônimos. Tem o AA dos Alcoólicos Anônimos, né? Mas os mesmos princípios estão presentes. Eles vão trabalhar com os 12 passos. E para quem não conhece e tem algum parente ou a própria pessoa está com alguma dificuldade, algum vício grosseiro, observe esses 12 passos. Veja como eles estão completamente pautados em vida espiritual. Veja só. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Segundo, viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Terceiro, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Quarto, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Sexto, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sétimo, humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Oitavo, fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. Nono, fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras pessoas. Décimo, continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. 11º, procuramos através de prece e meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. E 12º,
tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. É muito louco, assim, né? Como esses 12 passos estão super conectados com a consciência de Krishna, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer a conexão aí, escutando sobre eles também, porque tá bem ligado, assim, com o desenvolvimento espiritual, né? É uma completa entrega a essa força superior, né? E vejam, isso aqui está falando de vícios grosseiros, mas se a gente usar esses mesmos passos, aplicar isso na nossa vida, na consciência de Krishna, e começar a trabalhar com os vícios sutis, a gente vai ter o mesmo êxito, o mesmo cuidado, porque é uma prática perfeita de avanço espiritual aqui. E tá super corroborado com o que a gente vê que Shila Prabhupada traz pra gente, né? Uma rendição a Deus mesmo, né? Porque a gente chega num local que tem que reconhecer que esses vícios grosseiros e sutis que a gente está citando, não é a gente que vai conseguir vencer eles, né? É uma força-tarefa, a gente precisa estar ali presente, mas a gente precisa de um poder superior, porque é um nó material, e para desfazer esse nó material, precisa que a força espiritual venha e liberte daquilo, porque senão vão ficar ainda resquícios, né? Então a pessoa, é que nem assim, eu tive um tio alcoólatra, e ele ficou desde os 13 anos até o fim da vida, mas teve um período que ele ficou 7 anos sem beber, né? Aí todo mundo achou que ele nunca mais ia beber, mas passou esses 7 anos depois de várias clínicas de recuperação, etc. E aí ele voltou a cair no mesmo local. Então 7 anos estável para depois voltar a cair. Por quê? Porque ficou esses resquícios lá dentro do coração. E quem é que tira esses resquícios da gente? É Balarama, né? É Krishna. É eles que vão tirar. O serviço devocional, é a entrega amorosa, é a força espiritual. Por isso que a sociedade não tem que encarar simplesmente o processo espiritual, o conhecimento espiritual e a vida espiritual como uma escolha banal que não faz diferença você ter ou não, né? Levar isso a sério, estabelecer isso em escolas, trazer essa propensão para as pessoas buscarem conhecimento espiritual nas universidades, nas escolas, pelo próprio governo, trazer isso como uma dimensão de saúde social, humana, traria muita força para as pessoas e elevaria toda a sociedade, né? Sim, sim. Então a gente já, a questão sobre vencer os vícios, a gente já está tratando aqui, o Brahmati trouxe sobre esses 12 itens, e depender de todos esses soldados falíveis que a gente citou, isso gera muita ansiedade. As pessoas estão direto aí fazendo live, tratando qual óleo essencial para ansiedade, qual planta para ansiedade, eu quero fazer yoga por causa da ansiedade, né? Porque assim, é desesperador os processos de ansiedade que as pessoas têm. É real isso, dá palpitação no coração, a mente fica agitada, a pessoa começa a comer compulsivamente, ou desconta em vai descontando em compulsões de tanta ansiedade, né? E da onde que tá vindo essa ansiedade toda, né? Aí um monte de live, como tratar a ansiedade isso, ansiedade aquilo, e aí a gente encontra dentro dessa filosofia maravilhosa que os planetas do mundo espiritual são chamados de Vaikunta. Né? E o que significa Vaikunta? O local onde não há ansiedade, né? Não há ansiedade por quê? Não há ansiedade porque não tem doenças, velhice, nascimento, nem morte. E o mundo material é considerado o local onde há ansiedade. Agora, como é que eu posso viver no mundo material sabendo que é um local que há ansiedade, sem ansiedade na plataforma de Vaikunta? Como é que eu vou estar num estado que só existe fora do material sem considerar a existência da realidade espiritual? A forma, trazer o conceito que Krishna fala na Bhagavad Gita 3.43, aquele Evam Buddhe Param Buddha Sansthabhyatmanamatmanam Jahishatrum Mahabaho Kamarupam Durasadam. Assim, sabendo que é transcendental os sentidos, a mente e a inteligência materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna. E assim, pela força espiritual, vencer este inimigo difícil de vencer, conhecido como luxúria. Lembrando aqui um ponto interessante desse termo luxúria, que alguns talvez não tenham interação direta com isso, luxúria não é só questão do desejo sexual, não. É todo tipo de desfrute, todo local, todo objeto do sentido que me leve a satisfazer essa consciência equívoca de que nós somos Deus e somos os desfrutadores das coisas. Esse é um princípio original de onde se originam todas as outras anartas, né, as outras desvirtudes. É sair do local real da alma como servo eterno do Senhor. E como servo, amar porque serve, né? Ama que serve, o amo que serve. O amor que serve.
Corroborado a isso, tem os versos 21 e 22 do capítulo 2 do Canto 1 do Srimad Bhagavatam, que vão dizer assim: assim, o nó no coração é perfurado e todas as dúvidas são cortadas em pedaços. A cadeia de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas têm prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificante para o eu, né? Vivificante para o eu, traz o eu à tona, né? Traz o eu para a sua manifestação, né? Traz o eu para a vida, né? Então, a gente não é a mente, a gente não é o corpo, e o eu que tem que estar presente coordenando tudo isso. E esse é o nosso desafio, né? Não só fazer com que eu, Radha Shakti, consiga que o meu eu predomine, mas contribuir para que ele, para que os meus amigos e para as pessoas que se associem comigo tenham o seu eu em predominância, né? E aí é um esforço que eu não devo identificá-lo com a sua mente ou identificar a outra pessoa com a sua mente e com o seu corpo também. Lembrando que essa pessoa é uma alma espiritual. Assim como eu quero a manifestação da minha alma, eu também quero a manifestação da alma do outro. E aí tem o verso 252 da Bhagavad Gita, que vai dizer assim, que é quase um fechamento, assim, né? Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você se tornará indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo que se há de ouvir. Né? E esse é o local de bala, esse é o local de força espiritual. E como que a gente estabelece, né, essa força espiritual? Acho que como fechamento total disso, né? Volta tudo ao seguir as ordens do Guru. Entender a importância de um mestre espiritual e um vidente da verdade que viu a verdade e pode lhe transmitir essa verdade. E que verdade estamos falando? Né? É essa verdade do servir a Deus e de estar na nossa verdadeira posição de, como falou o verso de 2:21, com a predominância do eu, atuar, agir, saber quem somos. Né? E isso, dentro das ordens do Guru, existe o local de restabelecer o quê? O que a gente mencionou como equívoco lá no princípio dos vícios sutis, agora como processo de cura, estabelecer um bom sadhana, uma prática diária, a qual a gente não fique atolado ou preso às exigências da sociedade, às exigências do dia a dia, porque tem que pagar conta, tem que isso, tem que aquilo. Tem que fazer isso tudo sim, porém, existe uma coisa mais importante do que tudo isso, é saber quem você é, onde você está e qual é a sua meta última. Então, o sadhana, a prática diária, ele visa esse local, nos lembrar de quem somos. Continuamente precisamos estar lembrando de quem somos, porque a partir do momento que a gente esquece, a gente cai. A gente cai no mundo material, a gente cai na ansiedade, a gente cai em todo o processo. Então, estar fixo nas ordens do Guru nos salva dessa condição. E a gente pode manifestar porque assim, como a gente estava falando, Balarama, ele manifesta todo o Guru Tattva, né? Todo o Parampará. Então, tem toda uma potência espiritual presente nessa sucessão discipular de conhecimento. Quando a gente está conectado com essa sucessão discipular, quando a gente está conectado com o Guru, com as instruções do Guru, né? A gente está abrindo as portas para Balarama poder manifestar essa força na nossa vida. Porque senão a gente fica nessa lamentação, de verdade, né? De choramingar, porque eu tô com ansiedade, porque eu tô mal, porque eu tô isso, porque eu tô com aquilo, mas não abriu a porta para o sol entrar, não abriu a janela para o sol entrar, né? Então esse é um local de se colocar à disposição da instrução, se colocar à disposição de ser modificado, de ser transformado. Porque como a gente trouxe no início também sobre quem é Balarama está interagindo com a gente o tempo todo. Né? Balarama está interagindo com a gente constantemente. Balarama não é só aquele menininho lá em Goloka Vrindavana. Esse não é o interesse de Balarama. Balarama quer que as entidades vivas desenvolvam amor por Krishna. Né? Que as entidades vivas sirvam a Krishna. Esse é Balarama, constantemente servindo a Krishna, constantemente possibilitando o serviço a Krishna, constantemente conectado com Krishna, né? Então, não é que a gente vai distanciar esse Deus distante com o qual eu não me relaciono, né? Ele está aqui presente toda vez que eu lembrar, que eu abri a porta, que eu abri a janela para essa instrução vir, para a inteligência espiritual poder comandar, para o eu poder comandar, Balarama vai estar ali presente, né? E vamos lembrar também da conclusão última de todos os ensinamentos dos gurus e tal, que é o quê? Cantar os santos nomes, né? Ou glorificar os santos nomes, ou que a gente mencionou lá no começo, ensinar esse ensinamento transcendental que Krishna trouxe no Bhagavad Gita. Tudo isso é se dedicar a cantar os santos nomes com qualidade. Essa é a ordem principal de ter todas as ordens do Guru, de todos os ensinamentos do Guru. Este é o fundamental.
é este cantar, é este glorificar a Deus, esse elogiar a Deus que vai nos dar condições de nos situarmos neste local de força espiritual. É dito que Balarama, né, como Shishanaga, ele tem diversas cabeças, né, muitas e muitas cabeças, milhões de cabeças, e todas essas cabeças com suas bocas estão constantemente glorificando os nomes de Krishna, glorificando as qualidades de Krishna. E isso ele está fazendo em todo o período de permanência da manifestação do universo, porque ele é o sustentador do universo como Shishanaga, e ele está ali glorificando a Krishna. E aí, como é que Balarama está conseguindo sustentar o universo inteiro? Né? Da onde que vem a força de Balarama para conseguir sustentar esse universo inteiro? Ele está ali glorificando, glorificando, servindo, e aí ele tem força, né? Essa força de Balarama que a gente quer, que a gente almeja, que todo mundo busca, ela vai se manifestar muito forte quando a gente se render ao processo de Shravana Kirtan, né? E vamos fazer um pouquinho desse Kirtan aí? Então a gente trouxe todos esses conceitos de filosóficos, a questão dos vícios sutis, dos vícios grosseiros, como eles se manifestam, como a gente vence eles. E agora eu queria comentar um pouquinho sobre as Balarama em algumas lilas, em alguns passatempos. Porque como a gente disse, primeiro vem tátua, depois vem graça, né? É muito importante que a gente se situe na compreensão, uau, essa personalidade realmente é muito incrível. E como que ele atua, né? Como que ele está presente nos passatempos. Então tem algumas facetas de Balarama, a gente não vai conseguir trazer nem perto do que realmente é, só vai citar uma ou outra, porque Balarama é uma personalidade muito curiosa. E uma faceta de Balarama que eu queria comentar assim, no início é que Balarama atua em alguns passatempos como consolador, né? Então, tem duas passagens, tem mais, mas eu vou citar duas, no qual Balarama atua consolando as Gopis e outra passagem no qual ele atua consolando Rukmini. Então, as Gopis, elas estavam com muita saudade de Krishna em Vrindavana, quando Krishna tinha ido para Dwaraka, né? E aí Balarama decide fazer uma visita para Vrindavana, para os habitantes de Vrindavana, devido à saudade que ele estava muito grande. Aí ele chega lá, os habitantes recebem ele com grande reverência, com palavras de glorificação, com lágrimas, palavras balbuciantes. Eles estão ansiosos para saber sobre Krishna e estão muito felizes de ver Balarama, e eles já cresceram e eles querem saber, mas Krishna casou, Krishna tem filhos, e aí o que está acontecendo com ele? E aí, num dado momento da descrição, começa a entrar a fala das Gopis, né? Então as Gopis começam a manifestar toda a saudade, toda a entrega da vida delas para Krishna. Então, as Gopis começam a falar, e como que tá Krishna com as mulheres de Dwaraka? Ele fica, como é que elas se entregam para aquele galanteador, assim? Aí outra Gopi vai dizer, ele tem uma fala tão afável, um sorriso tão lindo e um olhar tão galanteador que elas devem escutar tudo que ele fala, e ele vai enganar elas também, que nem ele enganou a gente. Porque ele enganou a gente deu tudo pra ele, a gente deu a nossa família, a nossa reputação, sociedade, tudo. A gente entregou toda a nossa vida, coisa que as pessoas têm muita dificuldade de abandonar. A gente abandonou simplesmente para poder estar com ele. O que ele fez? Ele nos abandonou. Aí depois de falar isso, elas entram, não, mas Krishna é tão maravilhoso, aqueles pés de lótus dele. Prabhupada fala que eram uns risos, sorrisos e uma raça delirante, assim, de loucura, no qual elas entravam tô com raiva de Krishna, mas amo Krishna, e elas queriam saber de Krishna. E Krishna, de fato, nesse passatempo, ele mandou uma mensagem confidencial para Balarama entregar para as Gopis, né? E Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica que essa mensagem confidencial, que eu não achei, porque ela é confidencial, ela tem 3 tópicos principais, no qual Krishna vai consolar o coração das Gopis sobre a relação deles, quando Krishna vai se manifestar como o Supremo, e quando Krishna vai trazer instruções espirituais para as Gopis, né? Então, quando o Balarama vai passar essa mensagem para as Gopis, elas começam a apaziguar o coração delas. E aí é descrito que Balarama, ele medita, até Jiva Goswami comenta isso sobre o Srimad Bhagavatam, sobre os versos do Srimad Bhagavatam, que ele medita em Krishna e ele traz Krishna para sua mente, e ele estando profundamente conectado com Krishna, ele mostra Krishna para as Gopis, né? Balarama tinha um respeito e um afeto muito grande pelas Gopis, porque ele sabia que as Gopis tinham uma relação... Balarama, né? Ele sabe tudo sobre Krishna, então ele sabe toda a confidência da relação de Krishna com Radha e Krishna com as Gopis, né? Então ele mostra Krishna para as Gopis e consola elas dessa forma. Então tem esses cenários assim de Balarama dando consolo amoroso para aqueles que estão com saudade de Krishna, né? E outra cena que acontece isso é quando tem o passatempo do rapto de Rukmini. Então Krishna rapta Rukmini e depois Rukmi, Jarasandha, os outros reis demoníacos, eles vão atrás para tentar pegar Rukmini de volta, porque ela estava prometida para Shishupala, né? E Rukmi, o irmão de Rukmini, queria que Rukmini casasse com Shishupala e tudo mais.
Aí, quando Rukmini chega aonde Krishna, Balarama e Rukmini estão, eles decidem que por Rukmini ter sido tão ofensivo, ele tinha que receber uma penalidade, né? E aí Krishna executa a penalidade sem consultar Balarama. E a penalidade que ele executa, ele pega uma espada assim e faz tipo um corte de cabelo e bigode, assim, gente. É bem isso que acontece. Ele pega a espada e corta assim o bigode de um jeito bem tosco, e o cabelo de um jeito bem tosco, e deixa ele com uma aparência ridícula. Claro que ele poderia ter feito algo muito mais grave do que isso, mas ele só deixa ele numa situação de vexame social, assim, né? O que já era muito grave na época. E aí Balarama chega e começa a falar, e é muito interessante observar os humores, porque Balarama começa a corrigir Krishna e Rukmini, né? Primeiro porque, olha a cena, Krishna tá punindo Rukmini, e Rukmini tá, não faça isso com o meu irmão, por favor, eu dou minha vida por ele, não sei o que lá. E Rukmini tá se lamentando, assim, e Balarama chega, não, para tudo. Para essa cena toda, falar com vocês dois aqui, ó, tá tudo errado. Aí é muito engraçado, porque a fala Balarama fala pra Krishna e fala pra Rukmini. Fala pra Krishna e fala pra Rukmini. Então ele vai falar pra Krishna assim, olha, os parentes são pessoas sagradas na nossa vida, você jamais deveria... Ele é o irmão da sua consorte, da sua companheira, Rukmini, né, da sua amada eterna. Como você pode fazer isso com um parente seu? Isso é completamente antidármico. E começa a xingar Krishna, assim, falar, corrigindo Krishna, né? Aí depois ele olha para Rukmini e vai dizer, e você? Ele fala assim, você está sendo injusta. Não vai chamar a Rukmini de injusta. Você está tentando defender uma pessoa que fez mal para um monte de gente. Então, ao mesmo tempo que ele equilibra Krishna aqui, ele equilibra Rukmini ali. E assim ele vai, corrigindo Krishna e instruindo Rukmini. Aí depois ele vai ficar só falando com Rukmini, assim, né, consolando o coração dela, porque ela tá triste por causa do que aconteceu com o irmão. E é belíssimas as instruções e o consolo que Balarama vai dar pra Rukmini, assim, é bem bonito. Ele vai dizer, vai invocar a consciência dela como deusa da fortuna, né? Vai chamá-la de princesa do sorriso puro, ou então personalidade que tem a mente pura. Ative o teu conhecimento, ative a tua inteligência espiritual e dissipa essa lamentação, entendendo o que realmente está acontecendo aqui, né? Então é bem bonito esse consolo que Balarama dá pra Rukmini, mas depois de xingar eles. Primeiro xinga, como é que é? Primeiro bate, depois sopra. E tem outro perfil, outra viés de Balarama como confidente supremo. Balarama é aquele que sabe dos planos de Krishna, que compreende o que Krishna vai querer agir. É aquele que tem uma cumplicidade tão próxima de Krishna que só Krishna olhar, fazer um movimento assim, ele já entende tudo. Então, tem dois passatempos. Tem um passatempo aqui que eu vou contar o passatempo como se fosse Purusharthaya Swami, porque foi a melhor forma que eu já ouvi o passatempo na história. No Mahabharata tem um momento do Swayamvara de Draupadi, né? E os Pandavas ficam sabendo e tal, e eles estavam no período do exílio. Aí no exílio eles vão disfarçados de brahmanes naquele local e chegam lá escondidinhos e tudo mais. Aí Krishna e Balarama estão num local, numa posição elevada, observando todo o acontecimento, né? Aí, tipo, como Arada agora vai ser Krishna, tá? Arada vai ser Krishna. Daí tá lá Balarama, olhou assim, daí ele só olhou assim, pô. Daí Krishna só... Porque, assim, na verdade eles eram enormes em comparação aos brahmanes normais, assim. Né? Acho que esses brahmanes estão meio estranhos. E Balarama só... Não tô acreditando. Você viu o que tipo... Assim, só na questão dos olhares, assim, né? Que ele demonstra tudo. E tem outro passatempo também, que quando Brahma, ele rouba os vaqueirinhos, né? E ele rouba todos os vaqueirinhos e tudo mais. E... enquanto ele tá roubando, e aquele período dele roubar e se sentir orgulhoso de ter roubado os vaqueirinhos e tudo mais, Balarama começa a observar no cotidiano que as vacas começam a ficar mais, assim, elas começam a apreciar os seus bezerros de um jeito que nunca haviam apreciado antes, que seus ubres se enchem de leite e começam a derramar na terra, na colina de Govardhana, e que as mães, quando recebem os vaqueirinhos chegando do pastoreio os acolhem, agradam e tal, assim que ele começou a olhar assim, Balarama, e a gente, tem coisa estranha aqui. Tá demais isso. Tipo, elas estão amando os vaqueirinhos e tal. Como elas amam Krishna. Eu sei que elas amam mais a Krishna do que esses vaqueirinhos. Ela tá tratando agora como igual.
Ele olha pra Krishna. Balarama é aquele que saca por trás dos passatempos, né? Tá todo mundo ali na Yoga Maya, assim, do passatempo, e Balarama tá... Eu te entendi, Krishna, é isso que tu tá fazendo. No final das contas, Balarama... É o irmão mais velho, né? Ele tá sacando, você tá aprontando, né? Mais uma. Agora uma coisa, na novela lá do Radha Krishna, tem várias coisas que são fora da escritura e tudo mais, mas eu adoro a forma que eles interpretam Balarama. Balarama é aquele, né? Tá toda hora. Mas... Daí Krishna olha pra ele... Tá, porque... ele vai se adequando de acordo com... Você tem que fazer isso, tá? Vou fazer. Ele vai sempre se adequando de acordo com a vontade de Krishna. É muito legal isso. Outro passatempo bacana que a gente encontra, assim, em Balarama, uma lila bem famosa entre os devotos, né? Que é a morte do demônio Pralambasura, né? Então, Bhaktivinoda Thakura, ele vai descrever esse demônio Pralambasura que se finge de bezerrinho, né, como apego por luxúria, lucro e reconhecimento. E luxúria no sentido sexual mesmo. Então, tá falando de luxúria nesse aspecto, né? Porque normalmente quando a gente fala em luxúria, a gente tá falando de egoísmo, mas nesse aspecto é luxúria sexual. E são todos os aspectos de desfrute, né? Cobiça, lucro. E esse lucro não é só lucro financeiro, tá falando de eu quero sair melhor que o outro, né? Eu quero estar numa posição melhor que o outro, né? Se vai acontecer um negócio, eu quero ser a pessoa que mais chame a atenção, reconhecimento, né? Eu quero ter fama, né? São vários desejos aí que a gente deveria entregar tudo isso para Krishna. Então, quem eu quero que seja famoso? Eu quero que Krishna seja famoso. Eu quero que um grande devoto seja famoso porque ele vai poder servir, né? Eu quero que quem receba os benefícios, eu quero que Krishna receba os benefícios, né? Eu quero que quem desfrute das gopis e tudo mais, eu quero que Krishna faça isso, né? E é um processo que, assim, não é simples, a gente está falando aqui, mas é um processo de reeducação profundo, como a gente trouxe antes. Se a gente não se rende a um processo sério para se desenvolver espiritualmente, não é brincadeira. Não é simplesmente good vibes, isso não desenvolve um local espiritual de destruir esses vícios de muitas vidas dentro do coração, né? Então, esse passatempo que Balarama mata para Lambasura, vou dar uma descrição breve dele. Eles estão em Vrindavana, na floresta, eles estão brincando, e aí eles vão começar a brincar de corrida, assim, né? Um vai subir em cima da garupa do outro e eles vão ver quem ganha, no caso, né? Aí tem os bezerrinhos e tal, e tem os vaqueirinhos que vão fingir que são bezerros, e eles vão correndo. Aí chega um diferentão, assim, que não fazia parte do grupo, mas Krishna acolhe ele como amigo, Krishna percebe que ele é um demônio, e Krishna fica matutando, como é que eu vou matar esse demônio? O que ele veio fazer aqui? O que ele quer? E Krishna já tá sacando, mas ele recebe ele. Não, se ele quer brincar com a gente, ele vai brincar com a gente. Porque a gente encontra nos passatempos de Krishna e Balarama, é que Krishna sempre dá uma oportunidade. Assim como ele deu pra Putana a oportunidade, né? Então ele sempre dá uma oportunidade para a pessoa rever a consciência, assim, por um segundo. Mas, como normalmente não acontece, né, porque ele tá ali mostrando pra gente que quando chega num ponto demoníaco, é muito fora do controle a situação já, né? A pessoa dificilmente consegue reverter aquele estado mental e emocional, né? Então, aí, Balarama sobe nas costas de Pralambasura e começa a andar, e aí... A Nandara não sabe brincar, não desce pro play. Muito bom. Aí Balarama sobe nas costas de Pralambasura e Balarama, ele queria afastar, Pralambasura queria afastar Balarama de Krishna, porque ele achou que ia ser mais fácil primeiro vencer Balarama afastado de Krishna, porque Balarama seria mais fácil de derrotar, e aí tem toda uma nuance muito importante. Very smart. Mais fácil de derrotar do que Krishna. Então ele pensou, primeiro eu destruo o Balarama sem Krishna, porque senão Krishna vai defender ele e eu não vou conseguir, e depois eu vou lá matar Krishna, né? E a ideia dele é que seria barbado se livrar de Balarama sem Krishna, porque Krishna era o poderoso. E aí tem uma nuance muito interessante pra gente observar. Porque daí Balarama já percebeu que ele era um demônio, e aí Balarama entrou num conflitozinho, porque ele tava correndo mais rápido e ficando mais forte, assim, ele viu, não, isso aqui não tá normal, né? Isso aqui não é um bezerro normal, isso aqui tem alguma coisa. Aí Balarama começou a perceber que era uma personalidade demoníaca e ele ficou num conflitozinho. Então, para entrar na raça do passatempo, Balarama demonstra ansiedade e nervosismo. Por quê? Mas da onde que vem a ansiedade e nervosismo de Balarama? Não era por causa que ele estava com medo do demônio, mas é porque Krishna recebeu o demônio na brincadeira. E aí ele não sabia o que Krishna queria com aquilo, entende? Ele estava assim... Tá, se teve um demônio que veio e me afastou pra matar, talvez Krishna esteja lá passando por alguma situação que eu precise ajudar ele. Será que chegou outro demônio lá onde Krishna tá? Então tinha essas duas ansiedades. Uma era porque Balarama não queria matar ou destruir alguém que Krishna tinha aceito,
e outra porque Krishna podia estar passando por alguma necessidade e ele não estava lá presente. Então era esse o local. E aí é que é onde a gente vê que só a estética não é suficiente para a gente compreender o que realmente está acontecendo. Né? Quando a gente entende essa personalidade, a gente vai ver que todos os nuances emocionais da personalidade não tem nada a ver com o estado mundano, no caso. E aí Balarama decide, então eu vou zoar com isso aqui, né? Eu vou ver como é que eu posso fazer pra... E ele vai resolvendo a situação internamente, ele começa a ficar pesado. Pesado, pesado, pesado. Que Balarama, né? O guru original, né? Então vai ficando pesado, pesado, e ele vai ficando do peso de uma montanha. Porque ele é o senhor de todos os poderes místicos, assim, né? E aí quando vê Pralambasura não tá aguentando mais carregar Balarama nas costas, porque tá muito pesado, e normalmente quando os demônios são colocados em situações de extrema, além das capacidades deles, começa a manifestar a forma real deles, de demoníaca, de monstro mesmo, assim, né? Então ele começou a deixar de ser bezerrinho e virou um monstrão grande, assim, descrito com braceletes de ouro, colares de ouro, assim, avermelhado e tal. E ele fica grandão. E aí Balarama vê, olha só, agora você não conseguiu aí? Ficou pesado pra você? E aí depois Balarama, quando o demônio tenta se vingar dele, porque a reação do demônio nos passatempos é sempre essa, né? Eles ficam extremamente irritados e por nem um segundo eles param pra pensar, tá, mas esse cara é muito poderoso e talvez eu não vá conseguir. Eles nunca pensam isso. Mas deve ser uma personalidade divina. Nunca pensam isso. Orgulho, né? Eles simplesmente ficam raivosos instantaneamente, tipo, ele tá me zoando, então eu vou acabar com esse cara. E na hora que ele vai acabar com esse cara, né, aí Balarama deu uma... chapuletada. na cabeça dele e tirou, libertou ele daquela situação demoníaca, né? Lembrando que quando uma personalidade é morta por Krishna ou Balarama, né? É liberta na realidade, né? Ela é libertada daquela situação e daquela mentalidade. Tem outro passatempo também que muitos devotos ficam, pelo menos de primeira impressão, tipo, como assim? Mas por que Balarama era amigo de Duryodhana, gente? Me explica, por favor, né? Sempre desse local. Mas Duryodhana não era o malvado da história, por que... Qual que é a ideia? Primeiro, por detrás. Como a gente mencionou, Krishna dá oportunidade para todos. Para os bonzinhos, para os malvados, independente quem seja. E normalmente, quem é a pessoa que vai dar chance para os malvados? Não é Krishna, é Balarama. Balarama que vai se aproximar de Duryodhana. É Balarama em forma de Nityananda que vai se aproximar de Jagai Madai, né? Então, ele defende Rukmi, né? Que defende Rukmi, entende? Então, Balarama tem esse comportamento, tem esse local. Então, Balarama, ele foi quem ensinou Duryodhana na arte da massa. Ele se transformou tão bom lutador, né? Tanto que esse Duryodhana é duro de difícil, duro. Yodhana, com referência a junto na batalha. Ou seja, difícil de batalhar. Ou, para nossa linguajar daqui, duro de matar, né? Então, ele se tornou essa pessoa dura de matar porque ele foi instruído por Balarama. Daí fica, né, naquele local de contexto, mas como e tal? Daí, por ter essa aproximação com Duryodhana e por perceber vários outros motivos e tal, que Balarama não entrou na batalha de Kurukshetra, por exemplo, tudo mais, que ele achava, por que vocês vão batalhar? Vocês estão loucos? Né? E ao mesmo tempo, ele estava ali a todo momento com Duryodhana para dar essa possibilidade de Duryodhana voltar atrás. Em algum momento ele voltar atrás, porque Duryodhana era um demônio puro. Ele foi se desenvolvendo, tal, Shakuni, sabe? Colocou ele num ambiente favorável para se transformar num bom demônio. Porém, ele tinha pequenos insights de pureza interna, assim, puxa, mas será que eu fiz errado isso, tal, não sei o que. Dhritarashtra tinha mais, né? Dhritarashtra era o em cima do muro, né? Tipo, ele caía pros dois lados, toda hora, né? Tem uma passagem do Mahabharata bem interessante no qual Duryodhana questiona se ele deveria ter atacado os Pandavas quando ele, numa luta entre Pandavas e Gandharvas, e aí eles implicam com os Pandavas, ele vai lutar. E quando ele começa a questionar isso internamente, será que eu fiz certo? Será que eu não deveria ter deixado os Pandavas? Mas a capacidade dos Pandavas é divina, não sei o quê. Quando ele começa a questionar, ele cai no chão, desmaia, não sei lá, cai a carroça não, né? Carruagem. A carroça. A carruagem que ele tava, e ele tem um sonho, né, numa assembleia de demônios. Então aí todos os demônios dão apoio para ele poder combater os Pandavas e ele volta totalmente no mesmo local. Então ele tá sempre recebendo aconselhamentos demoníacos e por isso ele segue firme ali no caminho Associação, né? errado, né?
E então, gente, eu sei que a gente já tá super, assim, já tá há 1h30 praticamente falando, a gente já tá, assim, caminhando pro encerramento, mas é legal a gente relembrar esses passatempos, né, a atuação de Balarama nesse local. Então, vou trazer bem rapidamente aqui a questão de como o Balarama é também aquela pessoa que corrige, né? A gente viu ele é aquele que transforma, porque ninguém gosta de receber correção, né? A maioria das pessoas na plataforma material não gostam de ser corrigidas, mas Balarama é o local de virar a chave, de corrigir, de dar instrução, aquela instrução dura, aquela coisa assim, mas que muda o coração da pessoa, a pessoa se dá um lapso, assim, realmente é verdade, eu tinha que ter agido assim. Isso acontece muito na nossa vida, e a gente vê isso nos passatempos de Balarama também, com Rukmi, com Roma Harshana e com Yamuna, né? Com Yamuna, quando ele visita Vrindavan, né, que eu estava contando aquele passatempo das Gopis, Yamuna se recusa a permitir que Balarama e as Gopis entrem para tomar banho, porque Balarama tinha tomado licor Varuni e ela considerou ele como embriagado. Então na hora Balarama fica muito brabo, ele pega o arado e diz: eu vou te dividir em 100 córregos, né? E tu vai ser um monte de canaizinhos finos, assim, porque você é uma insolente, assim, né? Você não acatou a minha ordem, assim, e tal. Só que é tudo num humor de iraça muito profundo, porque depois ela se rende a ele, se ajoelha, pede perdão, oferece as orações, e aí ele já, então tá ótimo, então vamos entrar em brincar mesmo. Tipo assim, né? E depois tem também o passatempo com Roma Harshana, quando Balarama arranca a cabeça de Roma Harshana, quando Roma Harshana não presta reverências. Então tudo isso é um local de correção, é um local de limpeza. Essa é uma potência de Krishna que diz assim, a verdade é essa, né? E não é um local fanático, é um local que essa personalidade tem a propriedade e a potência de agir dessa forma. É essa pessoa que age assim. Por isso que muitas vezes a gente quer brincar de Deus, nem sempre a gente está brincando de Krishna, a gente quer brincar de Balarama, né? Porque a gente fica querendo brincar nesse local. Tem muito líder religioso que acaba querendo brincar de Balarama, mas Balarama é a pessoa que tem essa propriedade. Por isso que cada pessoa tem o seu dever religioso, né? Então o guru, ele tem um determinado dever espiritual para com o seu discípulo. Então o guru vai agir de uma forma para com o discípulo, né? Agora, se eu tenho uma amiga que vai agir comigo como meu guru, aí já vai ficar estranho a raça, já vai mudar o local da intimidade, entende? Então, existe todo um humor e posição adequada para agir. E Balarama está nessa posição de agir dessa forma para com todas as entidades vivas. Lembrando que tudo que ele faz é benéfico para aquele que recebe, né? E aí é isso. Acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, porque já estendemos bastante o tempo. Eu espero que tenha sido uma palestra construtiva e legal para meditar nas potências de Balarama, nessa questão dos vícios, né? Tem um último tópico que a gente gostaria de trazer, que é a questão da reflexão sobre a devoção pessoal e a devoção impessoal, né? Ok, a gente ouviu tudo isso, a gente ouviu essas potências lá no início, né? Esses aspectos filosóficos, a gente ouviu as lilas, um pouco das lilas, né? E aí como é que seria a aplicação disso prática, né? Porque eu posso me relacionar com essa personalidade de forma totalmente impessoal, querendo os benefícios e poder que ele tem para me oferecer. Mas existe uma pessoa por trás dessa potência, uma pessoa, né? E essa devoção pessoal, essa entrega pessoal, essa pessoa, a glorificação dessa pessoa, a como essa pessoa age, como essa pessoa é, né? A pessoa compõe todos os atributos da sua potência. A potência é só uma parcialidade, a pessoa é o completo. Então essa pessoa que tem toda essa potência é Balarama. Então, quando a gente dá os créditos a algum processo na nossa vida, a pessoa correta, isso desenvolve na gente uma moralidade, uma purificação, um local correto de consciência, né? A gente... eu só vou repetir o que você falou, na verdade. Não, tipo, é só um reforçozinho. A gente falou lá no começo, né, sobre o demônio puro e tal, não sei o que sabe... A gente falou isso no arte, né? Misturei, desculpa. Então, vou trazer esse ponto. O que é um demônio puro? De acordo com o Chandra Goswami. É aquele que reconhece o funcionamento da natureza material. Entendi como é que funciona, né? Tá, então eu vou proteger o Dharma para ser protegido pelo Dharma. Então eu vou adorar os Brahmanes, vou fazer cerimônias, sacrifícios, vou fazer jejuns, vou entrar nesse condicionamento, eu vou observar os astros e tudo mais para desenvolver punya, para receber atividades meritórias e tudo mais. Aí ele começa a adorar semideuses e tal, verificando, tal semideus tem a potência tal, então eu vou desejar aquela potência. Então outro indivíduo, outro semideus tem a outra potência, eu quero aquela potência.
e ele começa a servir aqueles semideuses, sempre visando o poder. A gente pode fazer equivocadamente a mesma coisa com Balarama. A gente pode entrar nesse local de, porque eu quero essa pureza, quero não sei o que, parará. Mais do que isso, a gente pode sair dessa tendência de desfrutar de Balarama, mesmo no processo de eliminação de anartas, porque quer ter Krishna e tudo mais, ele não se importa com isso. Ao mesmo tempo, a gente pode se aproximar dele de maneira pessoal. A gente pode tentar, é esse indivíduo com quem eu quero estar, é essa associação que eu quero ter na minha vida, desta pessoa que tem esses atributos. Porque as pessoas vão me aproximar mais de Krishna, ele vai me dar mais qualificação para estar com Krishna. E de verdade, como a gente falou lá no começo, é só através de Balarama que temos a condição de conhecer Krishna. Nada mais. Então, vale muito a pena estar em contato com a pessoa Balarama, que tem essa Shakti Balarama. Mas quando a gente, como a Arada falou, quando a gente entra em contato com o pessoal, as suas potências já estão incluídas, né? Então é isso, gente. Eu espero que todos tenham um excelente dia de aparecimento de Balarama. É uma data muito especial para compartilhar conhecimento, para compartilhar as imagens de Balarama, para auxiliar um ao outro a meditar em Balarama, a cantar uma excelente japa, né? Para quem já cantou, para quem não cantou, vai cantar ainda, fazer preparações, enfim, dedicar o seu dia a Balarama. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente tenha contribuído de alguma forma com a meditação de vocês no dia de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar sobre Balarama também. Isso pra gente é bem gratificante, né? A gente ficou meditando sobre tudo mais, estudando os passatempos. E é muito bom poder estar nesse local de serviço. Muito obrigado, equipe do Bhagavata, por ter confiado na gente também. Obrigada, gente. Que a gente eleve bastante o nosso pensamento hoje para também orar pelo planeta inteiro, né? Nesse local de desejar força espiritual para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, né? Para que Balarama possa ter a janela e as portas abertas para entrar aqui, nesse planeta, né? Então, Balarama Purnima Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna. Hare Krishna. Antes de acabar, obrigada, Nandarasa. Aviso rapidinho aqui então no final. Semana que vem a gente tem Jamastami, aparecimento de Krishna na segunda-feira. E a partir de terça-feira... Na outra segunda, né? Não nessa segunda, na outra. Isso, na outra. E a partir agora da terça-feira a gente vai começar lives contando os passatempos de Krishna. De terça a domingo. Então a gente vai ter lives aqui na página só lendo passatempos de Krishna mesmo. Não vai ser palestra, assim, mas vai ser a leitura do passatempo 1 ao 6 ali do Srimad Bhagavatam, do canto 10, até chegar no nascimento de Krishna, que a gente vai ter na segunda-feira, que a gente vai ter programação aqui também, acompanhe na página, vai ter palestra com o Paresha e vai ter Kirtana com o Brahmarshi também, na segunda da outra semana. Tá certo? Então, um ótimo período de festival a todos. Hare Krishna.